Lucas capítulo 6, verso 17 em diante, diz assim: e descendo com eles, quem? Quem estava descendo com eles? Jesus. Parou no lugar, em algumas versões numa planície, e também um grande número de discípulos e uma grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima, de Tiro, de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Como também os atormentados de espíritos imundos eram o quê? Curados. E toda a multidão procurava fazer o quê? Tocar-lhe. Por quê? Dele saía a virtude e ele curava a todos. Se você perceber aí o versículo 20, ele começa falando das bem-aventuranças, Sermão da Montanha, ok? Nós não vamos ler aí, nós vamos pular agora para Mateus capítulo 5, amém? Porque Lucas, ele pula um episódio, mas Mateus registra. Nós vamos ler o mesmo episódio, só que Mateus traz de forma completa. E eu vou ler aquilo que Lucas não registrou. Mateus 5:1, amém? E Jesus, vendo a multidão, subiu a e assentando-se, aproximou-se dele quem? Os seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, do que há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende uma candeia e coloca-se debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Para que vejam as vossas o quê? Obras, e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Até aí, não preciso nem pregar mais, né? Oremos. Espírito Santo, nós te damos liberdade, fala conosco, Senhor, dá-nos entender, compreender a profundidade da sua palavra, nos dá capacidade intelectual, Senhor, para compreender essas verdades. Espírito Santo, você tem liberdade para conduzir. Eu não quero me prender a um esboço de mensagem, eu quero fluir na revelação do seu Espírito. Por isso nós te damos liberdade, te convidamos. Espírito Santo, vem. Amém? Levante a sua mão e diga: Espírito Santo, vem, vem que eu sou facinho. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Por que eu fiz questão de ler o complemento em Mateus? Para nós entendermos aqui esses dois ambientes que fazem parte também da nossa trajetória cristã. Perceba o seguinte: Jesus vem de uma caminhada onde tem uma multidão em um lugar plano. Depois ele abandona esse lugar plano e abandona essa multidão e vai para um lugar diferente do lugar plano. Ele vai para uma montanha, ele vai para um monte. E no monte ele tem um tratado com os discípulos. Então perceba que no lugar plano havia um povo
Havia uma multidão procurando por Jesus apenas por um toque, apenas por uma cura, apenas por uma libertação. Uma multidão que procurava por uma resposta que diz respeito à sua necessidade. Logo depois, Jesus sobe para a montanha, na leitura de Mateus, onde Lucas não registra, e ele sobe ao monte, e a Bíblia diz que com ele à parte os seus discípulos. Nós vemos aqui um outro lugar diferente, porque uma montanha é diferente de um lugar plano, e nós vemos uma outra abordagem diferente, e uma outra proposta diferente. Vemos um tipo de pessoa diferente. Aqui no monte nós vemos apenas os discípulos, não a multidão. No monte, Jesus não está curando enfermidades como ele estava fazendo no lugar plano. No monte, Jesus não está expulsando demônios como ele estava fazendo na planície. Somente estava sentado com os seus discípulos, ensinando aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. O Sermão do Monte fala do tipo de pessoa que eles precisariam ser. Por isso que o Sermão do Monte não é para multidão. O Sermão do Monte é para discípulo. O que é discípulo? Discípulo é alguém que é exatamente igual ao mestre. Para ser discípulo, você tem que seguir as caricaturas do mestre. Você tem que seguir as pisadas do mestre. Você tem que seguir o mestre para se tornar igual ao mestre. Por isso que no monte, o Sermão do Monte fala do tipo de pessoa que você precisa se tornar. Não fala da sua necessidade, fala da sua transformação. Ele trata do seu comportamento, ele trata da maneira que você tem que sentir, ele trata da maneira que nós temos que fluir em caráter. Ele fala de uma vida funcional dentro das normas de integridade de Jesus. Então preste atenção, nós vemos dois lugares, dois tipos de pessoas e dois tipos diferentes de ver Jesus. No lugar plano, só vemos pessoas que querem ver Jesus por suas necessidades. Gente que quer tocar em Jesus porque precisa que Jesus resolva a sua dor, resolva a sua necessidade. Vemos um povo, vemos uma multidão que só quer de Jesus um toque. Buscam por Jesus, mas não porque querem andar com Jesus, mas porque apenas querem serem abençoados pelo toque de Jesus. O monte é uma realidade diferente, porque no monte Jesus senta para ensinar, onde só tem discípulo para aprender. E aí Jesus fala das bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? São as pessoas que são desafiadas a viver a natureza de Deus. Porque essa bem-aventurança aqui você não consegue viver na sua natureza. A nossa natureza é uma natureza caída. Todo mundo aqui é ruim. Ninguém aqui é bom, inclusive eu. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa e caída. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quem me libertará do corpo dessa morte? Eu quero o bem, mas o mal está dentro de mim. Todas as vezes que tento fazer o bem, não consigo. O mal que não quero, esse sempre faço. Quem me libertará do corpo dessa morte? Então ele diz: mas a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Existe uma forma, e essa forma não é pela sua capacidade, essa forma não é pelo seu intelecto, essa forma não é através das suas forças. Só o Espírito Santo pode capacitar você a viver uma vida transformada. Por isso que ele é o Consolador. Primeiro, ele é o Consolador. Por quê? Porque nós só descobrimos Deus através de dores. Quando você tem uma dor, você precisa de um consolo. E quando você tem uma dor,
você descobre um vazio que existe dentro de você. E quando você descobre o vazio que existe dentro de você, você entende a necessidade de Deus na sua vida. E o Consolador vem nesse momento para que você conheça Deus. O Espírito Santo que revela as profundezas de Deus na sua vida começa a dar a capacidade de transformar a sua vida, guiar você no caminho da verdade e da justiça, convencer você do pecado, da justiça e do juízo, fazer de você um novo ser humano. Mas você sozinho, não. E Ele nos transforma à imagem e semelhança de Deus. Essas bem-aventuranças aqui nos faz imagem e semelhança de Jesus. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Essa é a proposta criacional. E eu não falo de aparência, eu falo de coração, de procedimento de vida. Essa é a imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados para ser. Por isso que os bem-aventurados aqui não tem a ver com tocar em Jesus para receber algo relacionado com a sua necessidade. Não é tocar Jesus porque você precisa de alguma coisa que gira em torno de você mesmo. Não é questões circunstanciais. Os bem-aventurados são aqueles que estão diante de Jesus porque deixaram tudo, abriram mão de tudo, renunciaram tudo com um único desejo: ser igual a Jesus. Bem-aventurado os que são. Perceba que o verbo é o verbo ser, não é ter, mas é ser. São, bem-aventurados são, porque são pessoas dispostas a serem desenvolvidas, treinadas, assumindo responsabilidades diante dessa decisão de seguir o Mestre. E se necessário for, dentro dessa decisão, até morrer por Ele, perder, sofrer por Ele. A primeira coisa que eu preciso que você entenda nessa exposição é que você precisa se autodiscernir. Em que lugar você está? Nessas duas abordagens, você está na planície ou você está na montanha? Você é multidão ou você é discípulo? Está ficando melhor. Você precisa só dos benefícios do toque de Jesus? Ou você é a pessoa que senta e se dispõe a ouvir, a aprender e fazer renúncias? Quem é você? Dá uma pensadinha aí, rápido. Você é aquela pessoa que, se necessário, até padecer para seguir o cronograma da vida de Jesus, você padece? Ou você não gosta desse negócio de não sofrer, não, pastor? Renunciar? Não, que isso. A gente está vivendo a graça, e na graça é só power. É assim que você pensa? Renunciar não precisa também não, porque Jesus já deu a vida dele na cruz, não é verdade? Então para que renunciar o quê? É mais ou menos isso que a galera da hipergraça está ensinando por aí. E Jesus te aceita do jeito que você é, não precisa mudar. É incontestável o amor de Jesus. Ele te ama incondicionalmente, mas a salvação, a vida eterna, a recompensa, o galardão é condicional. Por isso que Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus ama, mas que existe um destino de morte, existe um fim terrível, existe.
para aqueles que não querem seguir o cronograma de Deus. Eu costumo dizer que a graça é como se eu tivesse o direito de um tribunal. Porque antes da graça eu não tinha um tribunal, eu só tinha uma condenação. Quando Jesus vai para a cruz e dá a sua vida por mim, Ele paga o preço e me dá o direito de um tribunal. Ele me dá o direito de um julgamento. Por isso que a Bíblia diz que todos irão comparecer diante desse tribunal para prestar conta do que tiver feito, bem ou mal. A graça me deu uma nova chance de fazer o que é certo. A graça me deu uma nova chance de viver na plenitude de Deus. O véu do templo se rasgou porque agora eu tenho livre acesso. E no dia do grande tribunal ninguém vai poder dizer: eu não tive acesso. Todos tiveram o acesso. A verdade é que são as nossas escolhas. Por isso que tudo que Jesus ensina não é nada do que Ele não fazia ou do que Ele não estava disposto a fazer. Ele prega com a vida. Ele é o modelo, Ele é o exemplo, Ele é a imagem do Deus invisível. Agora a minha pergunta é: que tipo de pessoa você quer ser? Multidão ou discípulo? Porque o discipulado não tem a facilidade do lugar plano. Ser discípulo não é fácil não, meu irmão. É subir montanha. É desafiador. Discipulado não é você buscar a Deus por aquilo que você precisa ter, mas é buscar por aquilo que você precisa se tornar. A multidão sempre se move por aquilo que ela acredita que precisa ter. Eu preciso de algo, Deus pode me dar o que eu preciso, então eu vou buscar Deus. Isso é pensar como multidão. Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele falava de um casal que nós conhecemos, de uma pessoa que nós conhecemos, e dizia: ó, pastor, fulano e ciclano, cara, como ora? Vai toda semana no monte. Toda semana está no monte e ora, e ora, e ora, e ora. E eu digo: o que adianta? Se o foco dessa oração é o próprio ventre. Se quando você sobe montanha, você sobe para orar por coisas, fazer campanha por dinheiro, por emprego, promoção, uma melhoria de vida aqui. Eu quero ver você subir para erguer as mãos e dizer: Deus, Tu és santo. Não estou aqui por nenhuma troca. Estou aqui porque Te amo. Vim aqui porque tenho paixão por você, porque não consigo ficar longe de você, Jesus. Não, a multidão não faz isso. A multidão se esforça, mas o seu Deus é o seu ventre. Isso é idolatria evangélica. A gente pensa que adora a Deus, mas adora o próprio ventre, porque não entendeu ainda o propósito de adorar a Deus, se mover a Deus. Nós tratamos bênçãos como coisa. Falar: aquilo é recebe uma bênção. Que bênção? Um carro, uma casa. Essas coisas são corruptíveis. Por aqui não ficará pedra sobre pedra. Eu posso chamar de provisão, mas as bênçãos são eternas. As bênçãos são incorruptíveis. Ser abençoado é estar em um lugar celestial, é estar assentado em um lugar celestial. Viver uma vida íntima de comunhão com Ele. Buscar a Deus por algo que você precisa é a síndrome do homem caído. É a semente da serpente que mudou a natureza do homem. Porque quando o homem comeu do fruto proibido, ele comeu diante de uma proposta.
Se você comer, você terá o conhecimento, você terá o poder, você será como Deus. E aqui nasce a semente da serpente que mudou a natureza do homem. O homem é desligado do Criador. E a Bíblia diz em Isaías 58: as vossas iniquidades fazem separação de vós e vosso Deus. E essa separação fez com que você perdesse a natureza de Deus. E você ganha uma natureza caída. E agora o homem tem uma cosmovisão de enxergar uma vida separada de Deus. Por isso ele é independente. Por isso o homem tem uma tendência em pensar em si. Ele se torna consumista, materialista, individualista. Ele é desligado de Deus pelo pecado. Tem uma vida vazia, sem sentido. Ele é incompleto. E Pedro diz isso em 1 Pedro 1,18. Ele diz: portanto, estejam cientes que não foi mediante aos valores perecíveis, como ouro, como prata, que vocês foram resgatados do vosso modo vazio de vida, sem sentido. O que é isso? Ele está falando de valores perecíveis, como ouro, como prata, como coisas que suprem questões circunstanciais. E ele chama isso de modo vazio de vida sem sentido. Irmão, viver a nossa vida em torno do nosso próprio umbigo, viver para ter conforto, para ter bens, para ter carro, para ter casa, para ter coisas, é um modo de vida vazio, sem sentido. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Valores perecíveis. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Estamos todos mortos. Vós estáis mortos pelos vossos delitos e pecados. Não é isso que a Bíblia diz? Mas Cristo vos vivificou, riscando a cédula de dívida que era contra vós, cravando-a na cruz. Mas a pergunta é: Cristo vivificou você mesmo? Não, eu sou evangélico agora, pastor. E quem disse que ser evangélico te salva? Eu não tenho bandeira religiosa não, irmão. Meu negócio é com a Bíblia. Porque às vezes nós estamos na igreja evangélica, estamos reunidos, mas não temos transformação e nem salvação. Falamos de um outro Jesus, de um outro espírito diferente, de um outro evangelho diferente. Se usa o nome de Jesus em seitas. Não é porque professamos o nome de Jesus que estamos com Jesus ou salvos em Jesus. Será se a cruz é válida para você? O seu pecado foi riscado e cravado na cruz e você é nova criatura? Ou você é um zumbi ainda? Um morto-vivo? Porque é isso que eu classifico. O pecador que já não tem mais uma vida. Ele foi sentenciado à morte. Ele não tem vida. Ele tem uma existência passageira, rápida. É como a flor que nasce murcha. É como o vento que passa. É como a fumaça que dissipa. É isso que a Bíblia diz que o homem é. O homem não é nada, porque ele foi sentenciado à morte. E só Cristo e a cruz me deu o direito de um novo tribunal para que eu possa receber vida novamente. E aí a gente está vivendo aqui modo de vida vazio, sem sentido. Como? Atrás de valores perecíveis como ouro e como prata. Já assistiu The Walking Dead? Quem já assistiu The Walking Dead? Filme de zumbi, já assistiu? Essa é a vida do homem hoje. Correndo atrás de coisas vazias, sem sentido. Não tem vida. Por isso que você sacia a sua vontade
nasce uma nova vontade. E você continua insaciável. Por isso que tem muita gente em depressão. Tem tudo e não tem nada. Tem muita gente que tem muito dinheiro, muitos recursos, mas cometeram suicídio, tiraram a própria vida, por causa do modo vazio de vida sem sentido. E quer saber? Leia Eclesiastes. Você vai ver Eclesiastes terminando dizendo para você que tudo de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. O homem que aplicou seu coração a esquadrinhar a sabedoria e o entendimento diz para mim e para você que tudo nesse mundo é passageiro e é vaidade. O que é sábio e inteligente é temer a Deus e viver diante dos seus princípios. A multidão representa a tendência do povo caído, da natureza humana. Tente refletir nessas perguntas. O seu valor como pessoa está no que você tem? Ou nos tipos de relacionamento que você constrói por causa do ser humano que você é? O que constrói a sua reputação é o que você faz? É a posição que você ocupa? Ou o seu caráter? Ou a sua moralidade? Ou a forma com que você se relaciona com o outro? Perceba que o discípulo, ele entende que a sua missão é se tornar igual ao mestre. Você foi criado para ser a imagem e semelhança de quem? De quem? E Deus criou o homem à sua imagem e... Então você foi criado para ser a imagem e semelhança de quem? De Deus. Mas qual é a imagem de Deus? Qual é a imagem de Deus? Jesus. Colossenses 1,15. Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e que há na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado dele, por ele e para ele. Perceba o propósito de toda a criação. Primeiro, foram criadas nele. Nele, por ele e para ele. Nele foram criadas todas as coisas. Quando o homem peca, ele é desligado da fonte criacional. Porque tudo que é sustentado no universo está sustentado porque está nele. Tudo foi criado nele, porque nele foram criadas todas as coisas. Você consegue entender porque a atmosfera continua no lugar? Porque a Terra continua girando? Porque os cosmos continuam funcionando, as estrelas estão cada uma no seu lugar? Porque o ar continua aqui para você respirar? Porque temos água, porque temos fontes? Porque tudo foi criado nele. O homem é que anda variando fora de órbita. Romanos 8:29. Pois aquele que de antemão conheceu, agora está falando de mim e de você, antes o predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi criado para ser a imagem de quem? A imagem de quem? Do Filho. Eu vou ler de novo para você gravar. Nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Quem é o Filho? A fim de que ele, o Filho, seja o primogênito. Porque antes da cruz, ele era o unigênito.
filho único. Depois da cruz, ele se tornou primogênito. Por que o primogênito? Porque depois da cruz, eu e você recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus, conforme a imagem de Jesus. Depois da cruz, pelo Espírito Santo, eu e você nos tornamos iguais a Jesus, no coração, no caráter, no procedimento. Nos tornamos os bem-aventurados das bem-aventuranças do sermão da montanha. Nos tornamos então a imagem, a semelhança de Jesus. Ele deixa de ser o unigênito e se torna primeiro, o primogênito, porque tem eu e você na parada. Tem a ver com quem eu tenho que me tornar. Nós precisamos mudar esse cenário evangeliquez, essa mentalidade de coisas, campanhas, buscar Deus em troca disso, em troca daquilo. Você pode perceber que aqui na Atalaia a gente não fica dando testemunho. Irmão, vem dar um testemunho aí, comprei um apartamento, comprei casa própria. Aqui a gente não faz isso. Deus te deu, glória a Deus, é provisão de Deus, guarda para você. Pastor, mas você não quer glorificar Deus assim? Não. Jesus curava os caras e dizia assim: não entres na aldeia, não fala para ninguém. Shhh. Porque é um momento que a gente precisa entender que o evangelho não são coisas, não são benefícios. Bênçãos e milagres não formam pessoas. Pastor, o senhor não crê? Claro que eu creio, gente. Eu sou um milagre de Deus. Minha mãe não podia ter filhos. Minha mãe teve o útero arrancado depois de sofrer um aborto violento. Apodreceu o seu útero. O médico disse: você nunca vai poder ser mãe. Mas ela tinha um voto com Deus. Ela tinha um voto de Ana diante de Deus. Nasceu eu e nasceu meu irmão. Inexplicavelmente Deus deu um novo útero para minha mãe. Eu sou um milagre. Não contente com o milagre, caí de 15 metros de altura. Fiquei em coma, tive um traumatismo craniano, quebrei os 2 pulsos, quebrei o fêmur do colo, fui desenganado pela medicina. O médico dizia que se eu acordasse, eu ia vegetar. Aqui estou. Então eu sou um milagre 2 vezes. Eu creio em milagre, mas eu posso dizer para você, irmãos, milagres não formam pessoas. Os 10 leprosos que Jesus curou, quantos discípulos ele conseguiu com esses 10? Lucas 17:17. Jesus disse: não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Porque às vezes as próprias dádivas que muita gente recebe de Deus fazem essas pessoas se esquecerem de Deus que deu as dádivas. É ou não é? Esquece. Eu me lembro, no começo da nossa caminhada cristã, um casal chegou na igreja. Me chamou: pastor, preciso de uma campanha lá em casa. Aí ele me contou a profissão, ele tinha uma profissão muito boa. Ele disse: pastor, eu perdi o emprego, está difícil, a situação está complicada, e eu preciso de uma campanha lá em casa. Aí nós fizemos a campanha de 7 dias. Deus abriu a porta de emprego para o irmão. O que aconteceu? A porta o quê? Abriu. Fala, a porta abriu. Uau. E depois o que aconteceu? O irmão tomou Doril, sumiu. E aí eu encontro ele no mercado, no supermercado, puxando 4 carrinhos, um preso no outro assim, cheinho. Ô irmão, querido, sumiu da igreja. Como tá? Ô pastor, não tenho mais tempo não. Porque às vezes as próprias dádivas de Deus faz a pessoa esquecer do Deus que deu as dádivas.
Por isso que milagre não forma pessoas. Mas o caminho do discipulado, sim. E é um caminho de subir montanhas, de dedicação e de esforço. Não esse caminho de resposta rápida que a gente vê, onde você recebe algo, mas é um lugar de provocação, onde você é despertado a buscá-lo, a pesquisar, a tentar entender, a querer descobrir para cumprir e se tornar aquilo que Deus te chamou. Aleluia! É isso que a igreja verdadeira propõe, formar pessoas. Era isso que Jesus fazia o tempo todo, provocava as pessoas à busca. Mas a estrutura de ensino da igreja hoje é uma estrutura de respostas prontas. Porque não é interessante que o povo pense. Porque se as pessoas começarem a exercitar pensamentos, elas também desenvolvem caminhos, desenvolvem iniciativas, desenvolvem empoderamentos. Então para muita gente é melhor que você não pense. Então elas dão para você respostas prontas. Tipo, a sua necessidade é essa aqui, Deus vai fazer um milagre para você. Esse mal aí da sua vida é o diabo. Fizeram macumba, mas nós vamos fazer oração forte aqui, vai quebrar tudo. São respostas prontas que isenta você da responsabilidade. Quer dizer, não tem nada a ver com a sua falta de caráter, com as decisões erradas, com as escolhas erradas da sua vida. Vem pra cá, Brasil, que Deus vai fazer um milagre para te dar. Vamos orar, que vai aparecer dinheiro na sua conta. Já viu essa? Você não vai nem precisar trabalhar, meu irmão. Fica tranquilo. Esquece aquele versículo, vai ter com a formiga preguiçoso. Tira da Bíblia. Vamos orar, que você vai esquecer que tem vício de drogas. Vamos orar, que você vai esquecer que é homossexual. Quer dizer, você não precisa nem de arrependimento, porque se você vai esquecer, não dá para se arrepender dos maus caminhos. Irmão, se isso acontece de verdade, isso é feitiçaria. Porque o evangelho tem um caminho, e é arrependimento. A mensagem primordial, João Batista apareceu no deserto dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino. Sem arrependimento não tem reino, não tem mudança. Se alguém promete algo, uma cura, uma transformação que não tem arrependimento, não vem de Deus. Por isso que é muito fácil enganar a multidão, porque a multidão só quer resolver as suas questões circunstanciais. A multidão só quer um toque, ela só quer um milagre de Jesus, ela quer mesmo respostas prontas. Você precisa disso, Deus vai te dar. Já me disseram algumas vezes: pastor, o senhor está pregando muito difícil, o povo precisa de mensagens simples. Eu falei: irmão, Deus deu a capacidade para todos nós de entender as coisas. Sabe por que não está entendendo? Porque não tem interesse. Quando você não tem interesse, você não raciocina, você não para, você não observa. Eu tiro pelos meus filhos. Eu tenho um menino de 12 anos de idade que é fera no videogame, que é fera, descobre até senha de Wi-Fi. Mas quando se trata da matemática, pai, eu tenho dificuldade. Eu falo: tem não, você é bom. O que falta é interesse. Aí a gente vem num culto que o pastor está pregando difícil. Por quê? Porque você quer aquela mensagem que diz: receba. Porque você quer aquela mensagem que massageia seu ego, que diz que você é bom, que você vai receber dupla honra. Você gosta de ouvir que a roda gigante gira, que tu estava embaixo, mas vai ficar em cima. É ou não é?
Quando não está pregando vingança, dizendo quem me viu passar na prova não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Porque eu vou estar no palco. E você, miserável, no pó. Não, o povo relampeia, sapateia e pega fogo. Você já percebeu? Você já percebeu? Nessas igrejas pentecostais, irmão, eu estou falando como quem nasceu e veio de lá. Porque eu fui criado na Assembleia de Deus. E eu vi tem muita coisa boa, muita coisa raiz, que eu acompanho, que eu admiro. Tem muitos homens de Deus. Mas também tem uma galera que eu acho interessante. E quando alguém está pregando vingança. Quando diz que o que a pessoa quer ouvir pega fogo. Você já percebeu que é nessas músicas que o povo começa a sapatear, dançar, pular, relampear? Esses corinhos de ego. Por que é tão difícil quando a gente vai levantar a mão para adorar a Deus? Sabe? Dizer que Ele é santo. Por que não tem toda essa euforia quando a gente está dizendo que Ele é santo? Os serafins tinham uma letra: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. Mas a gente quer cantar as nossas vitórias. A gente quer segurar o anjo e receber vitória. Segura o anjo. Porque a gente pensa como multidão. Eu vou falar uma coisa para você e você não vai se ofender comigo. Tem pastor de ovelha e tem pastor de mula. Se eu prego difícil, talvez você está no aprisco errado. Eu vou explicar para você entender. Saul era rei de Israel. Foi um bom rei? O que ele era antes de ser rei? Pastor do quê? De mula. Como que um cara que era pastor de mula vai ser bom rei? A mula fugia, ele não conseguia nem achar a mula. Ficava de porta em porta. Você viu minha mula por aí? Esse cara foi rei. Não deu em nada. Agora, como é que pastoreia a mula? Porque mula é teimosa, não é? Tem algum irmão da roça aqui, irmão? Hã? Você bate na mula, ela não anda. A mula empaca até quando apanha. Aí qual que é a tática para fazer a mula andar? Você tem que vir com um coxinho de comida na frente da mula. Assim. Vem comidinha. Então vou explicar para você, o pastor de mula. Quer vitória? Milagre urgente? Porta de emprego? É só uma cura que você precisa. Deus vai te dar, senão eu rasgo a Bíblia. O pastor de ovelha tem 2 instrumentos: vara e cajado. A vara é para bater na ovelha quando a ovelha é teimosa. O cajado é para dar direção. O cajado é a palavra. É para dar direção. Por isso que Davi escreveu: a sua vara e o seu cajado me consolam. Você é mula ou você é ovelha? É multidão ou é discípulo? Jesus fazia as pessoas pensarem. Ele ensinava perguntando, para estimular a capacidade das pessoas de refletir. Ele tirava o fermento e colocava as revelações através das suas ministrações que faziam as pessoas pensarem. Deus não chamou você para ser multidão. Deus chamou você para ser discípulo. Sabe, irmãos, eu cansei de tentar ser a maior igreja da cidade. Eu cansei de tentar fazer alguma coisa power, mega blaster.
Porque eu entendi que a verdadeira igreja é aquela que é composta de discípulos. E a igreja de Jesus terminou com 12. Um era o Judas. Aí ele completou com Paulo, porque estava descompensado. E esses 12 homens mudaram a história. E às vezes a gente está tentando fazer alguma coisa glamurosa e Deus está sinalizando para a gente o caminho do discipulado. É um caminho de exercício. Não é a gente ficar tentando ser o melhor, não. É a gente ser melhor para nós mesmos. Na forma como nós nos relacionamos, tocamos o outro. No reino de Deus não tem individualidade. O Sermão da Montanha mostra claramente isso. Que o reino é coletivo. Eu estou aqui por um propósito coletivo. E a coisa só vai continuar funcionando dentro do propósito de Deus se eu entender isso. Porque se eu começar a pensar como multidão, pensar no meu ventre, eu vou dar aquilo que você quer ouvir, porque você vai vir de novo, e vai trazer mais gente, e vai entrar mais dinheiro no gasofilácio. Então eu vou poder comprar uma casa própria, um iate, um navio, sei lá. Pequenas igrejas, grandes negócios. Porque pensamos como multidão. Mas quando você pensa como discípulo, o Judas se incomodou porque a Maria quebrou o vaso de perfume. Ele questionou porque ele botou preço, ele calculou o preço do perfume. Quem ama não calcula o preço. Quem ama faz pelo outro sem calcular o preço do que está fazendo pelo outro. Quem ama não faz para receber em troca. Quem ama faz porque ama. Faz porque o valor daquilo que faz está no outro. Pastor Adelmo falou aqui na oferta: generosidade tem a ver com a valorização que você dá para aquilo que você está fazendo. Não tem a ver com respostas. Não tem a ver com receber de volta. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus dá dentro de um sentimento onde você sente que não tem nada, que aqui não é nada seu, que tudo é dele, por ele e para ele. Então quando Deus dá, Ele não dá, Ele dá nas suas mãos para você administrar, porque você entende que não é seu, não tem sentimento de posse, é viver aqui como se nada fosse seu. É andar na terra como se fosse no céu, porque o céu é do Senhor, os céus pertencem ao Senhor. Abraão foi peregrino em terra alheia, mas a terra que Abraão foi peregrino era dele, Deus deu para ele, mas ele não considerou dele, ele considerou terra estranha, porque ele aguardava uma pátria celestial, onde o fundador e arquiteto é Cristo. É ter posse de algo, mas não considerar sua. Então sim, você é generoso, porque você entende que nada é seu, tudo é dele. Foi o que Jesus fez. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, e se rendeu e se entregou. Ele não considerou nada como seu. Ele pensou em você e em mim. Quer ser discípulo? Comece a esvaziar-se de si mesmo e encher-se do seu irmão, encher-se do seu próximo. Eu encerro com Mateus 28:18. Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E ele disse: ide, façam discípulos em meu nome. Façam discípulos de todas as nações. Qual que é a missão? É ser multidão ou ser discípulo? E o que você está esperando para sair desse lugar plano? Escalar a montanha, cara. Sabe, está na hora de você parar de ser o pitichão
E se você veio aqui nessa madrugada, eu vou lá buscar minha bênção. Receba. A sua bênção tem a ver com o vazio que você tem que ter. Esvazie-se do seu eu. Saia dessa posição de consumista, de materialista, de individualista. Vem para o monte. Vem sentar para aprender. Vem fazer pacto com Deus. Vem sonhar os sonhos dele para você. Abre mão dos seus para andar os caminhos dele. Então você sim vai viver. Vai viver o sobrenatural. Essa mensagem é difícil de entrar na cachola, na mentalidade evangélica dos nossos dias. Isso é uma quebra de paradigma. E é isso que eu espero causar sim na igreja evangélica nos nossos dias. Uma mudança de propósito, de foco, de vocação. Que Deus levante no nosso meio jovens pastores, jovens ministros. Que Deus levante os 5 ministérios no nosso meio, mas com esse propósito. Com o foco certo, com o objetivo ideal. Não gente vendida pela mídia. Porque hoje tem um glamour na internet, onde todo mundo quer se aparecer, quer viralizar, quer arrebentar, e no fundo tem a ver com o nosso ego. Continuamos perdidos, sem propósito. Depois você assiste uma mensagem que está no YouTube, da simplicidade de Cristo. O evangelho é simples, gente. Voltemos a esse lugar de simplicidade, onde o que é poderoso é o culto que acontece na mesa, no partir do pão, no sorriso, no abraço, no choro. Porque chorar com os que choram também é poderoso. Tudo que nos une é glorioso. Tudo que nos separa é enganoso. É a semente da serpente dizendo para você que você tem que ser alguma coisa, que você é importante, que você é melhor, que você vai dar certo. Mensagens motivacionais. Deus te chama para viver a vida dele, e a vida dele é simples. Jesus é a imagem do Deus invisível. E se somos discípulos de Jesus, o nosso objetivo e alvo, a nossa vocação é se tornar igual a Jesus. A vida de Jesus é o nosso modelo a ser seguido, é o nosso desafio de todos os dias. É acordar todo dia, olhar para a vida de Jesus e dizer: Jesus, eu quero ser igual a você, eu quero alcançar esse lugar. Porque Ele deu para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério, até que cheguemos à unidade da fé, à plenitude, à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Tem gente glamourizando os 5 ministérios. O fim dos 5 ministérios é quando nos tornamos igual a Cristo. Porque Ele deu uns para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, profetas, até. E até significa, quando chegar lá, não precisa mais de apóstolo. Porque os 5 ministérios cumpriu o seu papel. Qual? Fazer eu e você imagem, estatura do varão, que é Cristo. Fica de pé comigo, por favor. Lama sondoromashai riandaraga sondorobia alamandaraba sondorobia. Nós vamos adorar Jesus. Menino, pode subir. Vocês já vão emendar já, tá?
Fecha os teus olhos, dê uma resposta para essa palavra, meu irmão. Você tem liberdade, cara. Tem liberdade para vir aqui na frente, se você quiser. Se render diante do altar. Entregar sua vida a Cristo. Você está afastado, volta para Jesus hoje. Se você é multidão, sai daí. Sai daí, vem. Jesus está escalando. Ele está escalando. Renuncie, negue-se a si mesmo, siga-me. Ele está te escalando. Ele está te chamando. Hoje é o dia do seu chamado. Ele te trouxe aqui hoje porque Ele tem uma promessa na sua vida. É fazer de você discípulo. Esse culto é para marcar você no seu propósito, para alinhar você no seu propósito. É um culto de alinhamento. Shema Kasotoro Mashe Rai de Okomonuvia.